Muitas pessoas sabem qual foi o livro preferido que elas já leram na vida, ou que livro que foi o livro mais divertido que elas já leram e tal. Mas poucas pessoas sabem exatamente qual foi o livro mais importante da vida delas. E eu sei qual foi o livro mais importante da minha vida. E foi esse livro aqui, ó. Padre Pio, A História Definitiva, do Padre Bernard Ruffin. E eu vou contar exatamente a história hoje desse livro. Na verdade, desse livro não, eu vou contar a história do porquê que esse livro é o livro mais importante que eu já li na minha vida, o impacto que ele teve na minha vida e como ele mudou a minha vida, certo? Então tudo começa aí comigo. A minha vida, basicamente, eu vou dar um contexto geral para vocês aí. Em 2017, por aí, eu basicamente percebi, alguns anos depois de ter me formado da escola, que eu poderia estudar sobre vários assuntos diferentes e poderia, sei lá, aprender muito sobre investimento lendo livros, aprender muito sobre negócios lendo livros e tal. Então eu fiquei muito viciado em leitura, eu comecei a tentar ler alguns livros de literatura clássica também nessa época. Foi lá, inclusive, que eu percebi que eu era uma pessoa completamente iletrada, que eu não sabia, eu era totalmente incapaz de ler alguma coisa mais complexa, como, por exemplo, um Shakespeare, ou os Lusíadas, ou, sei lá, o Fausto do Goethe, qualquer coisa assim. Foi nessa época que eu comecei a perceber isso. E nessa época eu olhei e vi, cara, pô, se eu estudar muito sobre esses assuntos, eu muito provavelmente vou conseguir ser muito rico. Se eu conseguir ter um trabalho aqui na internet e tal, e aprender muito sobre investimento, nessa época o Primo Rico estava começando a ficar famoso, esses assuntos de investimento, ação e tal, Warren Buffett estavam muito em alta nessa época. Eu lembro que eu até li a biografia do Warren Buffett e tal, e eu pensava muito, eu só pensava nessas coisas, eu observava a realidade dessa maneira, eu queria meio que dominar o mundo, entendeu? Esse era o meu plano. Era basicamente esse o meu plano. Em 2017, 2018, mais ou menos, eu investi muito, comecei a investir muito dinheiro, tudo que eu ganhava eu investi e tal. E nessa época eu comecei, então, como eu falei, eu aprendi que dava para ter conhecimento sobre várias coisas diferentes, lendo livros, estudando com coisas online, etc. Que para mim, na minha cabeça, não estava muito claro isso na época que eu estava na escola, né? Basicamente na escola eu tinha que estudar para passar no Enem, para passar na faculdade, né? Essas coisas assim. E eu achava isso um baita saco, né? Um tédio do cacete, eu não queria fazer nenhuma faculdade. E, enfim. Avançando um pouco mais no tempo, né? Então eu li vários livros, ali li o Antifrágil, sei lá, essas coisas assim que o pessoal da época lia, livros de investimento, Faça Fortuna com Ações, li livros de psicologia, etc. Só que, no começo de 2020, eu vi que existia um clube de leitura que tinha surgido, sei lá, um ano atrás ou 2 anos atrás, que era esse aqui, a minha Biblioteca Católica. E eles lançaram um baita livro super bonito, que foi esse aqui. Foi no começo de 2020 esse livro saiu lá nesse clube. E eu, como era uma pessoa curiosa, gostava de ler todo tipo de livro. Quando vi a sinopse desse livro aqui, eu achei, pô, deve ser maneiro, vou ler. Olha só como que é a sinopse desse livro. Eu vou ler a parte de trás aqui do que está escrito, tá? A mais incrível história do século XX não surgiu dos folhetins, da televisão ou do cinema. Foi vivida no interior da Itália, na pele de um humilde monge capuchinho que, inspirado no exemplo de São Francisco, inundaria o mundo com seu odor de santidade. Olha só. Pô, então a primeira frase da sinopse aqui tá escrito a mais incrível história do século XX. Isso me chamou a atenção na época. Eu pensei, pô, uma biografia aqui. Já gosto de ler biografia, eu tinha lido a biografia do Steve Jobs, do Warren Buffett, sei lá, do Leonardo da Vinci. Enquanto que dizia que a biografia desse humilde padre, desse capuchinho, era a história mais incrível do século XX. Nesta que é uma das biografias mais completas do Padre Pio, Bernard Ruffin nos apresenta as 1001 facetas de uma vida dedicada à caridade e ao sacrifício. Ao longo dos 38 capítulos,
repletos de minuciosos detalhes e vasta documentação bibliográfica, acompanhamos toda a trajetória do santo de Gargano, desde a sua infância em Petreutina, suas inúmeras batalhas contra o demônio e pela salvação das almas, até o seu processo de canonização em Roma, sob o clamor de milhões de fiéis ao redor do mundo. Mais do que nos milagres fantásticos e sinais visíveis dos estigmas, é na humanidade, sabedoria e permanente sacrifício por seu rebanho que a vida de Padre Pio nos revela a face visível de Cristo. Ou seja, é um livro que promete, porra. Vai dizer que não promete esse livro? O cara tá falando aqui, ó, milagres fantásticos, sinais visíveis dos estigmas. Então, as informações que eu sabia até esse ponto era que, pô, o cara tinha os estigmas de Cristo, é a história mais incrível do século XX e era um livro bonitaço. E eu pensei, pô, tem que ler esse livro aí, vou assinar esse clube aí para ver como é que é. E até esse ponto na minha vida, eu tinha sido um católico, eu fui criado numa família católica, tá? Mas não é assim, não era como se a gente fosse, pô, os católicos mais piedosos do mundo, entendeu? Eu, particularmente, ia na missa a muito contragosto. Tipo, na verdade, cara, vamos falar a verdade, eu desprezava ir à missa. Eu achava, tipo, a coisa mais chata do mundo ir à missa no domingo à noite. A minha família ia ocasionalmente, não era uma coisa assim, certo que a gente ia, mas a gente ia com uma determinada frequência até a missa, mas a gente não tinha costume de se confessar, nada do tipo assim. Eu fui criado numa escola católica, então, porra, a escola católica é o lugar perfeito para você perder a fé, né? Caraca, impressionante. Depois de muito tempo não, logo depois que eu me converti, eu percebi isso assim, com uma rapidez enorme, né? Eu percebi, caramba, quanto a escola a escola católica atrapalhou no meu processo de conversão, quanto que atrapalhou em eu ter fé, realmente, essa escola católica, né? Enfim, então eu era esse tipo de católico, né? Um famoso católico de BGE. Eu não gostava de ir à missa, mas ia meio que a contragosto e tal. Achava que era uma coisa... parecia uma coisa assim... Qual que era a impressão que eu tinha, né? Era uma coisa muito sentimental. O padre lá... dava pra ver que o padre geralmente não era um cara muito inteligente. Eu olhava para aquilo e achava que eu achava que alguém estava tentando me vender alguma coisa ali, certo? E eu não gostava dessa sensação. Era uma coisa meio melosa, tipo, era uma coisa que eu ia na igreja e só tinha idosa. Tipo, quem gosta da igreja, de rezar, é minha avó, entendeu? Minhas vós. Eu ia na igreja, só tem idoso lá, música do Padre Marcelo Rossi. Esse tipo de coisa, que é o que eu achava que era, tipo, que religião era isso pra mim, na minha cabeça. No meu imaginário era isso, a religião. Certo? Então, beleza, eu fui ler esse livro aqui porque, pô, me convenceu aqui a história mais incrível do século XX, o tal de monge com milagres super maluco aí, tinha os estigmas de Cristo. Eu fui ler como quem não quer nada, vou ver o que dá esse livro aqui. Então, era mais ou menos na época que estava começando a pandemia isso, eu comecei a ler esse livro. E, cara, esse livro me tocou de uma certa forma assim, como uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Quando eu fui lendo as páginas e fui lendo a história desse... Porque a história do Padre Pio, para quem não conhece, né, é a história de uma criança muito frágil, um menino super pobre, tá? A casa dele era uma casa de pedra, assim, que tinha uma sala com uma lareira no meio, que era o lugar que a mãe dele cozinhava. Ele tinha irmãos, o pai dele era super pobre, a própria cidade de Petreutina é uma cidade muito pobre, ou seja, era um garoto extremamente frágil, debilitado de saúde, que conseguiu por um milagre lá, né, se tornar um frade, se tornar um capuchinho, entrar para a ordem lá, entrar para uma ordem religiosa. Esse é o Padre Pio. É um garoto frágil, um garoto que se tornou um monge. É isso. Tipo, não é uma história de alguém que, porra, nasceu igual o Hércules, né? Que já matava a serpente no berço, entendeu? Um cara super forte aos olhos do mundo. Não, a história do Padre Pio é uma história de um garoto extremamente frágil,
Olha lá, olha o demônio atrapalhando meu vídeo aqui. Mas é a história de um garoto extremamente frágil, que não tinha nada demais, e que, por graça de Deus, ele tinha algumas visões, acontecia algumas coisas um pouco diferentes com ele. Então ele tinha, por exemplo, visões do demônio, ele sabia de certas coisas que outras pessoas não sabiam desde cedo, etc. Ele já começou a desenvolver desde cedo um amor muito grande por Cristo, pela igreja, uma devoção muito grande por Nossa Senhora desde pequeno. Então ele era justamente um garoto normal assim, inocente, que entrou para um convento quando conseguiu, na sua mais tenra idade lá, com 20 e poucos anos. Ele acabou não morrendo, porque o pessoal, todo mundo achava que ele ia morrer, inclusive ele virou sacerdote antes do tempo para ele morrer como um sacerdote, então ele teve uma permissão especial do bispo lá, porque todo mundo achava que ele ia morrer de tão frágil que era a sua saúde. E esse mesmo garoto depois acabou sendo transferido para São Giovanni Rotondo, que é uma cidade também no interior lá, uma serra no interior da Itália, no sul da Itália. E lá foi onde ele viveu a vida inteira dele. Num mosteiro simples, com alguns irmãos. E ele era um cara que não era um maluco com uma grande... Um maluco não era um homem, um padre com uma grande capacidade de oratória, por exemplo. Ele não era um Frei Gilson, sei lá, da vida aí, não era igual o Padre Paulo Ricardo da vida, por exemplo, alguém que era um pregador exímio, alguém que arrastava multidões, que tinha um carisma fantástico e tal. O Padre Pio não era assim. Ele simplesmente celebrava muito bem a missa e ele passava o dia inteiro confessando as pessoas. E tinha alguns detalhes interessantes sobre a vida dele. Ele realizava alguns milagres muito bizarros. Então, ele tinha, por exemplo, a capacidade de ler o coração das pessoas, né? No confessionário, ele sabia se as pessoas, em diversas ocasiões diferentes, se as pessoas tinham ocultado algum pecado dele. Ele tinha chegou um determinado momento que ele teve os estigmas de Cristo, então ele tinha, literalmente, né? As feridas aqui, as chagas na palma das mãos, nos pés, no lado aqui dele também. No começo da infância dele, ele recebeu esses estigmas, mas eles não eram visíveis. Só depois de um certo tempo que a coisa se tornou visível. E eu fui lendo essa história, cara. Fui lendo a história desse cara. Nesse livro aqui, ele relata diversas histórias diferentes. Ele relata trechos das cartas do Padre Pio, conta as conversas do Padre Pio, conta os laudos médicos, inclusive dos médicos que foram analisar as chagas do Padre Pio, que não tinham nenhuma explicação para a coisa. E eu fui lendo isso, cara, e fui realmente acreditando na coisa. O que eu acredito? Eu acredito que realmente a graça de Deus, ela tenha, nesse momento que eu estava lendo essa história, se infundido, se penetrado tão forte em mim, que eu comecei a ter fé, cara. Eu comecei a ler esse livro e comecei a achar, caraca, cara, como é que você explica esse cara aqui? Você via, porque assim, tudo bem, teve um milagre em determinado ponto, aí, ou sei lá, minha tia da catequese falou pra mim que Moisés abriu o mar vermelho. Pô, mas isso foi 10 mil anos atrás, né? Quem é que pode provar isso, não sei o quê. Mas quando tem um cara que viveu no século XX, que foi analisado pela ciência moderna, todas as chagas dele, que viveu por 80 anos, que morreu, sei lá, em 1960, esse cara tem diversos fatos da vida dele que ninguém consegue explicar e tem, tipo, 1 milhão de testemunhas diferentes e relatos de pessoas diferentes, de fontes independentes. Tipo, tem milagre aqui do Padre Pio que ele tá em 2 lugares ao mesmo tempo, então bilocação, que é testemunhado por diversas pessoas diferentes. Tem os laudos médicos dos médicos que analisaram os estigmas dele e ninguém conseguia explicar. Cara, eu li esse livro aqui e pensei assim, caraca, meu irmão, então existe milagre mesmo. Foi a conclusão que eu cheguei assim, lendo esse livro. Isso foi uma coisa... Cara, eu lembro até hoje. Eu lembro que teve uma vez que eu tava lendo esse... Porque, claro, demorei o quê? Uns 2 meses para ler esse livro aqui. E eu lembro que teve uma vez que eu tava no meio desse livro e aí eu tava deitado lá no sofá da minha sala lendo o livro e aí meu pai
Aí eu parei de ler, tava indo embora, sei lá o que eu ia fazer também, mas deixei o livro em cima do sofá e meu pai me perguntou assim, pô, você tá gostando desse livro, não sei o quê. E aí eu respondi pra ele assim, cara, eu respondi pra ele assim, não falei cara, eu respondi pra ele assim, esse livro me dá vontade de vender tudo e seguir Cristo. Tipo, ele me movia alguma coisa no meu mais íntimo do meu ser, de alguma forma diferente. Tipo, eu saía, parava de ler esse livro, dava vontade de ir na missa, sei lá, dar uma esmola pra alguém. Entendeu? Isso que acontecia quando eu li esse livro. E eu lembro desse episódio claramente de falar isso pro meu pai. Tipo, naquele momento que eu falei isso pro meu pai, eu identifiquei que isso estava acontecendo realmente comigo. Que eu tava lendo esse livro e essas inclinações dentro de mim estavam surgindo. De tipo, cara, peraí, essas coisas são sérias. Evidentemente que a conversão não é assim, né? Então, houve um grande processo depois que eu continuei estudando, né? Que eu fiz lá um monte de curso do Padre Paulo Ricardo, li um monte de outros livros, e eu comecei a ver, caramba, cara, eu comecei a ver que a fé era uma coisa extremamente razoável. E comecei a ver que aquele pessoal que tinha tentado me ensinar lá a fé e tudo mais, que eles, com boa intenção, claro, mas que muitas vezes eles não sabiam as coisas que eles estavam explicando. E o fato deles explicarem errado, então, dos professores de catequese lá, eu lembro que teve uma professora de crisma minha, na verdade eu não lembro disso, mas tem um amigo meu que fez crisma comigo lá na época da escola, que ele diz que a professora, professora de crisma, né? Falava o seguinte, quando alguém perguntava para ela alguma coisa mais polêmica sobre a igreja, né? Ela falava assim, gente, mas vocês querem ouvir a opinião da igreja ou a minha opinião? Né? Essa era a professora de crisma que eu tive. Então, desde cedo, é óbvio que eu percebi que, pô, se trata de uma sacanagem geral. Esse negócio de religião, e de fé, e de Cristo, pô, e tal. E aí eu fui estudar, cara. Eu fui estudar seriamente essas paradas. E aí eu fui ver, cara, que a missa, ela não é exatamente que existiu uma crise bizarra na igreja, né? E que esse negócio de violão, sentimentalismo excessivo, né? Não, eu não gosto muito, tá? Eu sei que tem bastante uma parte da igreja muito grande que gosta dessas coisas, mas particularmente eu acho que isso atrapalha a oração, atrapalha você olhar para dentro de si mesmo e uma das coisas mais importantes da oração meditativa é você se colocar na presença de Deus, prestar atenção realmente ali nessa presença de Deus, etc. Cara, o excesso de música, muito ânimo e tal, isso vai contra esse momento. Bater palma na missa, pô, tem uma frase do Padre Pio que é esse, né? Que é sobre bater palma na missa, né? Eu não sei se isso deve... Isso aí eu vi no Instagram, talvez seja fake news, não li nenhuma fonte confiável, não. Mas tem uma frase do Padre Pio que é assim, bater palma na missa... A missa é... O que é a missa, né? A missa é justamente o Calvário de novo, presente nos nossos tempos. Então, existiam pessoas que aplaudiam a Cristo no Calvário, que eram justamente aquelas pessoas que o crucificaram, né? O momento da missa não é um momento para você bater palma, a não ser que você esteja ali para crucificar Cristo, né? É um momento sério, é um momento é para ser um momento sério, é para ser um momento solene, é para que você reflita dentro de si mesmo o que significa isso, o que significa um próprio Deus ter morrido por você daquela maneira. Então, eu fui percebendo, enfim, eu tô resumindo muita coisa aqui, né? Mas eu fui percebendo isso durante muitos e muitos meses e anos depois. E aí, continuei assinando na Biblioteca Católica, continuei estudando com o Padre Paulo Ricardo. Com a graça de Deus, eu tive boas influências na minha vida de pessoas que me ajudaram muito. Tem um amigo que conhece muito sobre a fé, sobre a igreja, que me ajudou, me deu recomendação de livro, tirava minhas dúvidas. E eu fui vendo, caramba, isso é uma coisa séria. E fui percebendo como que isso era uma coisa importante, né? E tudo começou, de certa forma, de maneira mais séria na minha vida com esse livro, com essa história. Então, nessa sexta-feira santa, né? Eu vou publicar esse vídeo como uma forma de compartilhar mesmo a minha experiência que eu tive, né? Eu não estou aqui para
para vender nada para ninguém. Eu tô aqui para vender no sentido que eu digo de querer converter quem está assistindo esse vídeo. Não é esse o meu objetivo, entende? Meu objetivo aqui é contar uma história que impactou muito a minha vida. E a partir dali, então, eu acredito que demorou, eu tive boa intenção, mas demorou muito tempo até eu aprender a me confessar direito, até fazer uma confissão geral, até aprender a rezar. Não que eu hoje em dia saiba também, né? Como se eu fosse. Eu sei que eu não sou o São Francisco de Assis, infelizmente, mas eu tô no caminho de aprendizado, né? De tentar aprender e tentar levar, influenciar bem a vida das pessoas, ajudar os amigos que eu posso. Pô, eu tô sempre tentando fazer um grupo de estudos com algum amigo meu, mas ninguém nunca aceita. Esse que é o problema, né? Quantas pessoas querem parar para estudar a coisa, para pensar sobre a coisa, né? Esse que é o problema, né? Da vida, mas faz parte, é um grande... Eu me sinto realmente privilegiado de ter tido a oportunidade de ter conhecido essa história do Padre Pio, e eu recomendo aí para vocês que vocês busquem também saber mais sobre isso, e desejo aí para vocês uma Santa Páscoa, né, nesse final de semana. E, enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É um vídeo um pouco diferente, né, realmente, dos últimos que eu tinha feito. Mas é um vídeo sincero aqui, é um vídeo também para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, conhecerem um pouco mais aí da minha história, das minhas crenças pessoais, daquelas coisas que eu acredito. E é por isso que, se você for ver lá no meu canal de futebol, né, todos os meus canais, desde 2021, sei lá, ou 2020, tem atrás um retrato do Padre Pio e a imagem dele. Que, de certa forma, é uma forma de eu me lembrar sempre, de ter aquela presença ali desse santo que, com certeza, intercedeu pela minha conversão e mudou a minha vida. Porque a partir daí, então, eu quis, seguir o que a igreja fala, né? Então, eu quis realmente buscar o sacramento, buscar me casar, buscar ter o meu filho, né? Talvez, se eu não tivesse me convertido, eu não teria me casado, eu não teria o meu filho hoje em dia, né? Que é a felicidade da minha vida. Então, e não teria nenhum tipo de relacionamento com Deus, né? Provavelmente nem saberia o que é estar em estado de graça, essas coisas. Mas é isso, não vou me alongar mais aqui não. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e uma feliz Páscoa aí para todos. Vamos lá que o Satanás arranjou uma furadeira aqui em algum lugar. Um abraço.